Boa tarde a todos, a todas e a todos. Nós estamos aqui, mais um Saco de Gatos, hoje à tarde, conversando com a Chiara Evangelista, que é historiadora, pesquisadora e estuda as relações étnicas e raciais no Brasil do século XVIII até o século XX. A Chiara está em Turim e nós estamos entrevistando por causa do lançamento do livro Hercule Florence em Quatro Tempos, Leituras Cruzadas em Textos e Imagens, aqui em São Paulo, que vai acontecer nos próximos dias. Então, gostaria de chamar a Chiara, que é uma super especialista e que está escrevendo sobre o Florence nesse livro que a gente lançou já faz um tempinho, mas cujo lançamento em São Paulo ainda não aconteceu e vai acontecer agora. Chiara, muito bem-vinda ao Saco de Gatos. Bom dia, Joana. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui falando de um livro que eu amo muito. Então, é um prazer falar do livro e do Hercule Florence, que é uma personagem muito, muito interessante, do qual se descobre sempre mais. Então, muito obrigada, Joana, pelo convite. É um prazer tê-la aqui com a gente. Eu queria começar perguntando para você dessa sua relação com os estudos sobre o Florence. Quando começou, como você se interessou por isso, para a gente poder chegar no livro. Tá, eu comecei os estudos sobre Florence faz 20 anos, não é que eu trabalho sobre o Florence, mas Florence foi uma fonte, os escritos de Florence foi uma ótima fonte para mim. O meu primeiro encontro com Florence foi muitos anos atrás, em 1973, no Arquivo de Estado de Turim, onde encontrei um tal Hercule Florence, súdito sabaudo, isto é, do reino de Sardenha, que pedia ao rei Carlo Alberto uma proteção para duas suas invenções, que eram a poligrafia e os bilhetes de banca inimitáveis, não é? Então, mas ficou lá porque eu estava fazendo outra pesquisa, então éramos numa época já posterior da invenção de Florence da fotografia. Podemos dizer agora tranquilamente que Hercule Florence inventou não só a fotografia em 1833, como há outros, porém, ele foi o primeiro, pelo que conhecemos, mas foi o primeiro que falou, que usou a palavra fotografia em francês, porque ele era de língua francesa, ainda que escrevia também em português. E, então, os estudos posteriores da segunda metade do século passado e, sobretudo, agora, demonstraram esta primeira, a invenção da fotografia, a invenção isolada, como a definiu o professor Boris Kossoi, que é de São Paulo também, e que foi, até a segunda metade do século passado, foi totalmente esquecida, isolada e esquecida. Mas esse foi, para mim, o verdadeiro encontro foi quando comecei meus estudos de etnohistória, e de maneira especial na minha trajetória de entender as políticas dos grupos tribais em frente da invasão dos não índios, não é? E, no
caso específico, trabalhei nos Bororo, na minha história do povo Bororo, e lá a relação, o relatório que Hercule Florence faz em sua viagem, a viagem fluvial que é ligada à expedição Langdorf, uma expedição que por muito tempo desapareceu. Ela também, dos radares dos estudosos. E no percurso da minha história dos Bororo, há páginas muito, muito importantes sobre uma visita que os Bororos ocidentais, então não aqueles que nós conhecemos normalmente, mas aqueles ocidentais que foram cortados, separados dos outros por causa da ocupação das terras nos primeiros anos do século XIX, aqueles Bororo ocidentais fizeram uma visita ao proprietário da fazenda jacobina. Aquelas páginas de Hercule Florence mostram um olhar quase antropológico. É impressionante a sensibilidade com que ele observa as danças, os movimentos, e explica por que eles estavam lá. Não? Tinha uma visita de cortesia, chegaram visitantes da expedição Langdorf, e ele faz dibujos, rascunhos, desenhos sobre as danças dos Bororo. São páginas que realmente me deram a possibilidade de entender alguma coisa sobre este grupo de Bororo que era praticamente esquecido pela historiografia. E depois, com as imagens, eu escrevi um ensaio que me deu muito prazer escrevê-lo, que foi publicado pela Universidade de Barcelona, sobre os vestidos. Então, toda digamos, a dialética entre as roupas nossas e os vestidos que se pintam na pele. Né? Que interessante. E esse foi, também nesse caso, as fontes mais significativas foram aquele de Hercule Florence, sem dúvida. E, Chiara, você continuou no Florence depois, ou ele, enfim, como você chegou neste livro exatamente nas suas pesquisas? Bom, neste livro eu cheguei pela amizade e ao respeito, que são, no caso dos colegas, quando se trabalha, quando se estuda, são ligados, não é? A estimação e a amizade, com um pequeno grupo de... Clíope. O Clíope, Clíope tem uma história muito... Eu entrei em Clíope em 96. Clíope foi fundado em 1994 por Sandra Jataí Pesaviento, por outro grupo de pesquisadores e historiadores que eram iliterados, porque este que me entusiasmou do Clíope, e por isso que eu continuei frequentando o Clíope, pela capacidade de conversar, dialogar, aprofundizar com estudosos, pesquisadores de disciplinas distintas. Tem uma frase aqui na orelha, como se chama o livro, que é realmente o que eu penso, não? Falando do Hercule, aqui está escrito: para destrinchar a personalidade elusiva deste
cidadão do século XIX, palavra absolutamente perfeita, juntamos uma italiana, um francês, uma baiana radicada no Mato Grosso e um carioca, que, vencendo as distâncias que os separam, se dedicaram por anos a um exercício de pensar em quatro cabeças. É exatamente esse o sentido de Clíope e também desse grupo, que se chamam Cliópticos, e que trabalha, sobretudo, sobre a imagem. Então, foi uma conversa sobre o assunto que vamos fazer para o próximo projeto Cliopense, Clioptiquense, e a escolha caiu sobre Florence. Mas eu falo por mim, mas acho que os três amigos e colegas pensam da mesma maneira, no sentido que eu nunca pensei de fazer uma escavação tão profunda numa pessoa. Eu depois escrevi também um livro sobre Hercule, continuando a pesquisa, porque tinha várias questões que eu queria aprofundar. E, porém, nós conseguimos fazer esse trabalho porque descobrimos, começando a pesquisa, antes, talvez Herculano já sabia, tinha várias informações sobre o Instituto Hercule Florence de São Paulo, mas só entrando na pesquisa descobrimos a imensa quantidade de páginas que Hercule Florence escreveu. Nós recebemos do Instituto Hercule Florence 1.400 páginas, não manuscritas, porque já era um período bastante difícil para se movimentar, mas transcrita de uma maneira extremamente cuidadosa por um historiador da Bélgica, que se chama Thierry Thomas, que, graças ao Instituto, não tinha de material enorme. Então, foi uma escavação contínua. E, Chiara, aqui nesse artigo, que são essas quatro cabeças do Clíope que estão escrevendo, e que ficou um livro interessantíssimo para a gente pensar esse cidadão do século XIX e tal, você fala do Hercule Florence migrante, não é mesmo? Sim. Que esclarece um pouco isso para as pessoas saberem um pouco, né, o que você escreveu, e chamarem elas para o livro e para o seu artigo. Claro, porque eu me dei conta que eu sempre pensei em Hercule Florence como migrante desde 1936, 73, quando encontrei no Arquivo do Estado, porque era um súdito do Reino de Sardenha, emigrado para o Brasil. Então, era parte também dos meus estudos, que se desenvolveram em seguida, anos depois. Mas é uma perspectiva que eu não encontrei nos textos, na ampla bibliografia, literatura que está construindo sobre Hercule Florence, porque se vê mais como um personagem isolado, né? O artista, inventor, pai de uma enorme família, um enorme prole, que, por sorte, conservou muito material que ele produziu. Eu acho que ele produzia à noite, não é? Escrevendo quando todos os afazeres eram feitos no dia, então ele começava a escrever seus pensamentos. Esse homem era dentro de um processo migratório. E, a meu ver, só se podia entender bem Hercule Florence como parte e como
quase uma figura paradigmática desse processo migratório, que não é o processo, não é a migração de massa, que começou no Brasil com a abolição, um pouco antes, mas de toda maneira com a abolição da escravidão. Essa era uma imigração do início do século XIX, com características próprias. Eram pessoas que saíam de uma situação extremamente complicada, a passagem do ancião regime, o novo regime, ou a volta ao velho regime na Europa, então a restauração, as grandes guerras napoleônicas que criaram, por um lado, novas capacidades artesanais, novas ideias de produção, porém, por outro lado, produziram duas gerações, pelo menos, de pessoas que não tinham mais onde se colocar. Né? Eu lembro aqui de um outro francês, quer dizer, o Florence não era exatamente francês, mas de língua francesa, mas de um francês que é o Pierre Planchet, que aporta no Rio de Janeiro no começo do 19 para, enfim, fazer uma revolução no mundo da edição brasileira, né? Ele traz uma tipografia, ele traz funcionários da tipografia, ele bate aqui e fala, ó, trouxe isso aqui, e aí? E aí ele abre uma série de novas publicações e tal. Então, é um tipo parecido com o Florence, eu lembro disso sempre. Sim, o Planchet tinha uma sorte mais que Florence, de ter já uma atividade bem sucedida, ou pelo menos bem firme, na França. Sim. Então, eles tinham sua máquina tipográfica, tinha também pessoas, ajudantes, que podiam chegar a migrar com ele teve que migrar, porque ele era bonapartista, então era melhor deixar a França da restauração. E Planchet, a meu ver, eu fico feliz que Joana tinha nominado Planchet, porque, a meu ver, Planchet foi uma pessoa muito importante, em parte pela trajetória de Hercule Florence, mas foi muito importante por aquele Rio de Janeiro daqueles anos, que devia ser muito fascinante aquela cidade, difícil, sem dúvida. De um país em formação, né? Os primeiros anos pós-independência, assim, parece que você tinha um mundo a ser feito, né? Um país inteiro, um império, talvez novo, talvez não, com novas ideias, novas pessoas. Então, isso devia ser fascinante mesmo, o país nesse momento. E a gente pensava que teria sido algo de novo. Bom, os bonapartistas, os revolucionários e liberais daquela época, bom, sabiam que era melhor emigrar nos Estados Unidos, na Argentina, porque no Brasil tinha a monarquia e a escravidão. Então, não era tão fácil. E, de fato, o império, com sua sabedoria, acolhia, mas controlava, não é? Porque essas pessoas eram muito importantes para o desenvolvimento, não só econômico, mais que econômico, era o desenvolvimento cultural, intelectual do império. É muito interessante ver como o Império do Brasil era interessado a esta vertente, não é? E, por outro lado, eram revolucionários, então tem que observar com muito cuidado essas pessoas, mas foi realmente, acho, como Joana disse, um momento de grande fermento, de grande modificações, também porque não era só uma questão cultural, era uma questão mais geral. Éramos, e nesse Hercule,
era muito dentro este aspecto. Era uma revolução industrial. Sim. E ele, eu acho que seja essa ideia do exílio, tem muitas vertentes, e do exílio é muito bem escrita pelos outros autores do livro. Era esta ideia de não ter os petrechos necessários para desenvolver um pensamento, porque todo era longe. Ele se encontrava no último momento da onda da Revolução Industrial. O centro, obviamente, era a Inglaterra, a Europa, que começava a receber essas ideias novas e tecnologias novas, e no Brasil chegava, mas chegava com com menor velocidade. Esse era angustiava muito Hercule Florence. Desculpe, mas agora são anos que eu tenho esta convivência com Hercule Florence, então me permito de chamá-lo Hercule. E nada mais, porque realmente, desde quando começamos esta aventura com Cliópticos, era 2016. Então, posso chamá-lo de Hercule. Com certeza. E Chiara, você falou de um outro livro que você escreveu sobre o Hercule. Você queria falar um pouco mais sobre ele, onde está disponível, se alguém se interessar também? Bom, eu agradeço muito esta possibilidade. Eu escrevi um livro que se chama Cartografia Migrante, Hercule Florence da Nizza al Brasile, 1804-1879, e tenho a honra, o prazer, eu publiquei em 2002, e agora, acaba poucos meses atrás, eu tenho a edição em português, publicada em Portugal pelo Instituto Hercule Florence, e aproveito para agradecer o diretor, o presidente do Instituto Hercule Florence, que fez traduzir esse livro e também contribuiu à publicação desse outro. E esse livro, eu tinha um problema na pesquisa que fizemos juntos, todos os quatro, para Hercule, que esta pista, esta vereda de Hercule migrante continuava a crescer, continuava a ser, a dar-me novas pistas, novas ideias. Então, terminada a minha contribuição a esse livro, eu continuei e escrevi bastante, porque é um livro bastante pesado, pensando na cartografia, no sentido como uma... aqui não tenho a palavra portuguesa, esse me chama como um diretor de cinema que faz digamos, uma perspectiva, uma visão subjetiva. Em italiano se diz subjetiva. Então, partindo desse jovem, desse rapaz, que chegou faz 200 anos atrás no Rio, ninguém de nós, cliópticos, ou menos, pensamos no bicentenário, mas de fato o bicentenário estava. Como ele entra no Rio de Janeiro, a estrada que ele pode fazer, então, e cruzando
todas aquelas páginas que ele escreveu com os viajantes, com as fontes primárias, uma coisa que eu quero dizer mais, e com as imagens maravilhosas, que felizmente agora podemos reproduzir a cores, porque graças ao Instituto Moreira Salles. E por isso eu queria voltar a nosso livro Cleóptico, para chamar a atenção das primeiras páginas, tituladas Sobre as Fontes Manuscritas. Porque, lendo as fontes, o leitor entende, seja a produção enorme deste personagem, o Florence, seja esta dimensão migratória, porque nós temos fontes sobre Hercule Florence, não escrita por ele, obviamente, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, no Arquivo Histórico da Academia da Ciência de Turim, onde eu moro, no Arquivo de São Petersburgo, no Arquivo de Munique. Então, é só uma parte, porque essa é a parte sobre a qual nós trabalhamos. Porém, há outras fontes. Por exemplo, o historiador da Bélgica, de que falei antes, Thierry Thomas, está encontrando muitas coisas na Europa, na França, no Principado de Mônaco. Então, realmente, por que ele deixou todas estas traças, esse signo de si mesmo? Porque ele era um migrante, mas um migrante que sabia ler, escrever, desenhar. Um imigrante que falava francês, que naquele momento os jovens não sabem, mas naquele momento era a língua, o idioma internacional, não? Sim. Até a minha juventude era o idioma internacional, sobretudo no âmbito da diplomacia, da cultura, era o francês. Então, era um jovem que tinha um enxoval importante, que podia desfrutar na América. Ele desfrutou, ele conseguiu muito sucesso. Só que não era, se sentia de toda forma longe dos lugares efervescentes das invenções, da cultura. Então, se sentia sempre um pouco afastado. E ele estava, de fato, bastante afastado, estava na periferia do mundo, então, civilizado. Né? Ele estava aqui no Brasil. Bom, o Brasil não era, claro, era afastado da Inglaterra, não tem dúvida. E da França. Mas, sabe, trabalhando, aprofundizando essa parte, eu me dei conta que Florence estava em Campinas, essa desenha que os senhores conhecem melhor do que eu, que era muito pequena, mas muito ativa. Tinha pintores, tinha fábricas. Chegou o trem, mas antes de chegar o trem, chegaram os trilhos para transportar nas fazendas o café. Então, isso é o que quer dizer desenvolver uma indústria de tijolos, porque o pau a pique não podia sustentar essas máquinas. Mas o problema de Hercule Florence era o fato que, como ele escreve muita parte de suas confissões, no final são também confissões feitas à luz de uma vela, ele dizia que era todo finalizado para o dinheiro, para a comercialização. Este é
o Brasil era esse nesse momento. Então, uma escravidão, uma grande diferença social e uma produção para o comércio, a comercialização, a exportação. Então, o Hercule não via um crescimento dentro do seu entourage. De toda forma, ele tinha clube, a segunda esposa dele fundou uma escola, a primeira esposa dele tinha uma biblioteca de todo respeito. Então, não era abandonado, porém, ele se sentia assim. Sim. Chiara, estamos chegando aqui um pouco no tempo do programa e adorei conversar com você. Acho que temos muitas coisas para falar ainda e gostaria, enfim, de te conhecer pessoalmente. Um dia, quando eu for na Itália, quem sabe? Oh, que prazer. Você não pode vir para Muito cá? prazer, realmente. Seria um prazer te conhecer. Ele pôs errado. E eu que gostaria de te agradecer pela entrevista e pelo livro, que é um livro muito legal da Alameda, que eu recomendo sempre e que é interessantíssimo para os historiadores do século XIX. Eu mesmo tenho uma pesquisa sobre o século XIX, e, enfim, por isso que. Por isso que. Mas porque um livro é sempre o produto de muitas pessoas. Tem já 4 que escreviam, mais a autora do prefácio, mais o Instituto Hercule Florence, mais muitas pessoas, a Alameda, tantas pessoas constroem. Um livro é um produto, de vez em quando é um milagre, não é? É verdade. Não é? Eu acho sempre um milagre quando sai. Quando sai, é um milagre. Nossa, Jesus amado, é duro, é difícil, mas é bom essa profissão com os livros que eu tenho. Eu gosto. Imagino que seja muito bonita. Um pouco tenso, porque ter uma pequena empresa no Brasil é um negócio complicado, mas, enfim, outro assunto. Ótimo, então, sim. Muita sorte, então. E anunciar nas nossas redes sociais e dar um beijo na Chiara e um beijo para todos que estão assistindo o programa. Até mais. Muito obrigada pelo convite. Tchau. Tchau. Tchau.